Estamos no ar com mais um episódio do Doutor Podcast. E hoje a nossa participação especial com o Dr. Gustavo Dalla. Ele é médico ortopedista e referência em tratamento do joelho. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado você, obrigado Camila pelo convite. Espero poder responder aí todas as dúvidas, todos os temas mais interessantes sobre lesões de joelho. Gustavo, a gente sabe que o joelho é a maior articulação do nosso corpo, mas muitas pessoas às vezes não percebem e acabam sofrendo muitas lesões, né, no joelho. Me fala um pouquinho, qual é a função do joelho realmente? Assim, a função do joelho são várias, mas principalmente a locomoção, né? O joelho, junto com o quadril e o tornozelo, são as principais articulações dos nossos membros inferiores e, entre aspas, são os motores que Uhum, promovem a nossa locomoção. Então, particularmente o joelho, ao contrário, por exemplo, do quadril e tornozelo, ele possui uma característica de ter muita mobilidade. uhum, Então, além do movimento clássico de flexo-extensão, que é dobrar e esticar o joelho, ele tem micromovimentos que tornam ele uma articulação mais suscetível a lesões. uhum. Então, por conta de às vezes, muito, muito trauma, muita atividade de impacto, essas microlesões acabam acontecendo e ocasionando as lesões. Mas a principal função do joelho é a nossa locomoção, sem dúvida nenhuma. É porque lesionou o joelho, realmente a gente paralisa, né? A gente não sai Exato, mais, menos movimento, às vezes muito mais repouso, né? exato. E existe alguma forma, Gustavo, da gente conseguir evitar essas lesões? Sem dúvida nenhuma. É, conforme eu disse, o joelho possui esses micromovimentos, alguns movimentos de rotação muito sensíveis, que se a gente não tiver uma completa estabilização, uma proteção desse joelho, a gente começa suscetível a lesões. Então, o que acontece? Uma vez que conseguimos ter um reforço muscular, Uhum. uma musculatura bem desenvolvida para proteção dessa articulação, consequentemente, a gente fica menos exposto à lesão. Então, a orientação para prevenir lesões é sempre cuidar da musculatura, ter uma musculatura de qualidade e evitar também fatores que gerem que vão gerar uma sobrecarga no joelho, como sobrepeso, como algumas práticas de atividade sem orientações. Uhum. É muito comum o, o indivíduo, ao tentar iniciar uma atividade física, ele quer logo partir para uma atividade que vai ter um gasto calórico maior, para ele Verdade, acelerar, né, o processo de emagrecimento, muitas verdade. vezes. E isso é o que não pode ocorrer, é o que ocasiona as lesões. Ele tem que ter o treino muito bem, é, muito bem orientado para a característica muscular dele, Uhum. para a característica do joelho que o paciente possui, do quadril, tornozelo, não só o joelho, mas exatamente para prevenir essas lesões. Então, o treino, a gente sempre orienta os pacientes que vão iniciar uma atividade física, o treino ele tem que ser escalonado, ele tem que começar com uma atividade que seja confortável, que não traga dores, e Uhum. a partir daí, quando ele for realmente ganhando uma arquitetura muscular melhor, uma proteção muscular, aí sim ele vai aumentando a carga de treino, ele vai aumentando é, a sua desenvoltura dentro do esporte. Uhum. Agora, sem dúvida, hoje que a gente observa, a maior causa de lesões é isso: é um paciente que possui uma sobrecarga, às vezes o sobrepeso, não tem uma qualidade muscular ideal para aquela prática do esporte e inicia com a carga que o joelho dele não tolera. Então, Uhum. isso é a receita realmente para ter algum tipo de lesão. Agora, sem dúvida, é um equilíbrio muito grande que a gente tem que ter, porque sem dúvida a melhor prevenção de lesão é o esporte. Uhum. É o esporte e a qualidade muscular, né? O desenvolvimento da qualidade muscular. Então a gente tem que ter muito bem esse equilíbrio aí para conseguir prevenir lesões, para conseguir ter uma boa saúde articular sem lesionar.
Então, daí vem a importância de ter um acompanhamento, uma avaliação antes da decisão de iniciar alguma atividade física sem qualquer orientação. Uhum. Então, assim, a atividade física, ela não envolve somente, né, como você falou, academia, né, crossfit, mas, por exemplo, a pessoa, eu quero fazer uma corrida, né, num calçadão, numa praia, né, em qualquer lugar, ela também precisa ter esse cuidado. Não adianta pegar e, vou correr hoje, corre lá 5 quilômetros, 10 quilômetros, depois está com o joelho doendo, inchado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso não só para o joelho também. Por exemplo, esse indivíduo que quer iniciar um treino de corrida, ele tem que ser muito bem avaliado, até por educador físico, por fisioterapeuta, não só por nós de cirurgia do joelho, para exatamente ter esse diagnóstico de como está esse preparo dele, até o preparo muscular. Porque muitas vezes esse paciente não tem nada no joelho, por exemplo, que traga algum risco de lesões, Uhum, mas se ele não tiver essa qualidade muscular, esse preparo muscular ok, ele pode desenvolver alguma lesão muscular ao tentar, o que a gente chama de overtraining, ao tentar correr mais do que a musculatura dele tá aguentando. uhum. Então, ele pode ter sim essa lesão se ele passar do ponto, vamos dizer assim. E no joelho é a mesma coisa. Se ele não tem uma musculatura que proteja o joelho e ele vai querer correr mais do que ele suporta, essa sobrecarga no joelho pode causar lesões. Então, independente da idade do paciente, que a gente antigamente, né, fala porque a gente não é da área, né, ali atuando todo dia. Mas a gente sempre via mais queixas de idosos, né, com dores no joelho, mas isso hoje é muito comum também em jovens. Sim, sim, cada vez mais, até por conta da popularização, né, da prática esportiva, que é uma coisa muito boa. A gente sempre tem que estimular os indivíduos a realizar alguma prática esportiva. Uhum, E isso vem cada vez mais se popularizando. Cada vez mais indivíduos buscam a prática esportiva, o que é muito bom, o que é excelente. Mas lógico que com esse aumento da prática esportiva, ficando mais difundido entre a população, alguns casos de sobrecarga, alguns casos de lesões vão ser mais frequentes, sem dúvida nenhuma. Mas a gente colocando na balança, o saldo é muito mais positivo com a prática esportiva do que alguma contraindicação por conta de uma possível dor articular. uhum, Que outra coisa que vale a pena salientar é que algum episódio de dor não é diretamente diagnóstico de lesão. uhum, Às vezes a gente, quando vai fazer alguma atividade, a gente evolui com alguma dor muscular, alguma sobrecarga. É um sinal de alerta para buscar uma avaliação, mas não é diagnóstico de uma lesão grave, nada disso. Então, é comum que quando a uhum. gente vai iniciar alguma atividade física, evolua com algum desconforto, né? Algum desconforto muscular. Isso é um sinal de que devemos alinhar melhor esse treino. Entendi. E quando um jovem, né, ou um adulto, ou até mesmo, né, um idoso, sofre uma lesão, né, já está ali com aquele incômodo, né, com aquele joelho que já está deixando, né, não tão móvel, né, vamos dizer assim. Existe algum tratamento ou é cirurgia? Não, sim. Cada caso é individualizado, Uhum, né? Existem N tipos de lesões, e dentre as lesões, vários graus de lesões. Então, assim, é uma gama muito grande de diagnósticos que podem ser feitos e uhum, cada um tem um tratamento específico. uhum, A nossa ideia, princípio, é sempre evitar qualquer procedimento cirúrgico até realmente não ter mais indicação, até uhum, não ter mais indicação de tratamento conservador. uhum, Então, sempre buscamos a orientação, como eu disse, a prevenção de lesão, isso eu acho que é o fator principal, a gente orientar realmente essa, esse acompanhamento com fisioterapeuta, educador físico, que a gente chama de um acompanhamento multiprofissional uhum, para evitar qualquer tipo de lesão. Agora, uma vez que tem a lesão, essa lesão tem que ser muito bem estudada. A gente vai falar à frente sobre alguns tipos de tratamentos, mas até
até extinguir o tratamento conservador, devemos insistir no tratamento não cirúrgico, Uhum. até que essa lesão se mostre realmente que ela não vai evoluir bem, então lançamos mão da cirurgia, da prática cirúrgica ou de outros procedimentos para tratar essa lesão, mas a maioria absoluta das lesões são tratadas de forma não cirúrgica. Ah, que bacana. É. Gustavo, mas essa lesão, o que que ela faz no joelho? É uma inflamação? É falta de alguma coisa? Assim, também tem vários tipos de lesões. Uhum. O paciente que pratica atividade física, por exemplo, vou tentar dividir aqui bem resumidamente. Um paciente que tem uma atividade de mais contato, de mais impacto, como, vamos dizer, futebol, futebol americano, vôlei, esse paciente pode sofrer lesões ligamentares, de acordo com se ele sofreu alguma entorse no joelho, até lesões meniscais, né? E esses tratamentos realmente são talvez mais voltados para a cirurgia, porque quando tem Uhum. uma lesão anatômica da estrutura, a gente tenta realmente devolver a anatomia normal para o paciente voltar para sua atividade normalmente, sem Uhum. limitações. Existem outro tipo de lesões que são lesões talvez mais degenerativas, é, mais relacionadas à sobrecarga constante, crônica da cartilagem, Uhum. que são lesões condrais, que a gente chama. Condral é cartilagem. Uhum. Essas lesões condrais, elas, como eu disse, elas tendem a ser mais crônicas, mas também relacionadas a uma atividade constante de sobrecarga. Uhum. E essas lesões, elas normalmente não evoluem tanto para a cirurgia. Existem procedimentos que a gente consegue fazer, existem medicamentos, orientações, fortalecimento, e aí sim a cirurgia é o último do último caso, quando esse desgaste já atinge um nível bem maior, né? Uhum. Mas, basicamente, eu subdivido nessas três principais lesões: meniscais, ligamentares e cartilaginosas. Uhum. Sem ser, né, a cirurgia, existe, você falou que existe esse tratamento, né, que pode ser feito sem precisar da cirurgia. Como funciona? Serve para todos os casos, né, que não é caso de cirurgia, ameniza para o paciente essa dor, esse incômodo que ele sente? Sim. Pensando especificamente na lesão de cartilagem, na falta de lubrificação, quando a articulação envelhece, né, que a gente Uhum. chama, quando ela começa a degenerar, a gente busca trazer para o meio interno articular um ambiente mais agradável, vamos dizer assim, para a cartilagem. Uhum. Porque com a degeneração, o que ocorre dentro do joelho é uma degradação da cartilagem por um meio não muito adequado. Uhum. A gente libera alguns radicais livres dentro das articulações que acabam por degenerar essa cartilagem. Então, pensando nisso, hoje tem um procedimento que é muito tecnológico, é até recente a sua implantação, ele, é, ele se difundiu bem recentemente na prática ortopédica, que é a viscosuplementação, que é uma infiltração de um medicamento totalmente biológico dentro da articulação para melhorar esse meio intraarticular, que ele traz viscosidade para dentro da articulação, ele traz lubrificação, ele nutre a cartilagem. Então, pensando nessas lesões mais degenerativas, o tratamento não cirúrgico seria basicamente a indicação da viscosuplementação, que é um procedimento bem legal, tem se mostrado ótimos resultados e a gente consegue evitar procedimentos cirúrgicos com essa prática. Nossa, que bacana. E qual é a composição dele? Ele é basicamente composto de ácido hialurônico. Como eu disse, esse ácido hialurônico ele é uma substância que é presente normalmente dentro do nosso líquido sinovial. O que é Uhum. isso? É um líquido que a nossa própria articulação produz. E quando a articulação está saudável, esse ácido hialurônico ele tem uma boa qualidade dentro dessa articulação. Uhum.
Na medida que a gente vai envelhecendo e essa articulação se degenera, esse ácido hialurônico ele sofre com a ação daquelas enzimas que eu falei da degeneração dos radicais livres. Uhum. E ele é quebrado em substâncias menores, então ele perde a qualidade. E esse ácido hialurônico ele tem a principal função de ele é viscoelástico, né? Ele é bem Uhum. viscoso, é como se fosse um gel. E na medida que a gente vai perdendo a qualidade desse ácido hialurônico, é interessante então que tenha essa reposição Uhum. para que a articulação tenha aquela resistência, tenha lubrificação. é, e então, assim, principal, o, o, o principal produto que possui dentro da viscosuplementação é o ácido hialurônico. Nossa, que bacana. Então, vamos dizer assim, é igual, vamos comparar, né, Gustavo? O ácido hialurônico que a gente usa também para o rejuvenescimento facial, É bem similar. bem É similar. bem similar. Não é exatamente idêntico, O mas mesmo, né? mas é a mesma estrutura, é o mesma substância. A gente utiliza, às vezes, algum volume maior dentro da articulação. A articulação comporta, né, um volume maior, exatamente para melhorar essa lubrificação, mas é realmente bem similar à substância de preenchimento facial, né? Porque a gente já sabe, né? O preenchimento rejuvenesce e a gente realmente vê isso. Então, Exato. imagine o que que o ácido hialurônico vai fazer também no joelho, né? Perfeito, Na exatamente articulação. essa ideia. É lubrificar e nutrir a cartilagem e absorver impacto. Assim como ele faz de preenchimento Uhum. facial, como o exemplo que você citou, ele vai preencher essas falhas que existem na cartilagem, preencher um espaço que está, vamos dizer, sem esse líquido. Uhum. Então, o resultado é muito bom com esse procedimento. E esse procedimento, ele, que a gente está falando de ácido hialurônico, né? Então, a gente não está falando de medicamentos de antibiótico, anti-inflamatórios, né? Perfeito. É legal você tocar nesse assunto porque antigamente o termo infiltração, né, Uhum. ele se tornou muito pejorativo porque os atletas tomavam muita infiltração com anti-inflamatório, com analgésico, anestésico local, Uhum. para simplesmente melhorar a dor, conseguir jogar um jogo importante, só que não tratava nada. Camuflava, né? Exatamente, camuflava a patologia, a doença que aquele atleta tinha no momento. Uhum. Isso acabava por piorar a patologia. Se o paciente está com a patologia, é interessante que ele trate aquela patologia para poder voltar normalmente à sua atividade física. Uma vez que Uhum. você mascara aquilo, ele ia para o jogo, aumentava a sobrecarga, aumentava a lesão, e isso, entre aspas, piorava a lesão. Hoje, o que a gente infiltra no joelho, que a infiltração é o ato de você jogar um medicamento dentro da articulação. Uhum. Hoje, o que a gente infiltra no joelho não é exatamente o que se fazia antigamente, com simplesmente corticoide, anti-inflamatório, analgésico. É, por exemplo, o ácido hialurônico, que é uma substância biológica, como eu disse. Ele não traz malefícios para células intraarticulares, muito pelo contrário. Ele Uhum. nutre essas células, ele lubrifica essas células. Ele tira a inflamação não por meio direto de ser anti-inflamatório, ele tira a inflamação por uma forma secundária que a célula ela gosta dessa substância que está lá dentro e ela Uhum. para de sofrer. Então, esse tema foi bem legal você tocar, porque às vezes a gente fala de infiltração para o paciente e o paciente tem que saber, na verdade, o que, que vai ser infiltrado dentro da articulação dele. Uhum. Se for algum medicamento simplesmente anti-inflamatório, vai simplesmente tratar a dor. Vai Uhum. melhorar a dor, mas não vai estar tratando exatamente a doença. Uhum. Já o ácido hialurônico, a viscosuplementação, é completamente diferente o conceito da infiltração. Ela vai tratar realmente, né, Exato, o que que o paciente tem, né? perfeito. Ela vai dar um afago ali naquelas células que estão em sofrimento. Ela nutre essas células, ela vai estar realmente tratando a patologia, evitando que essa patologia progrida, né, piore. Então, esse tema é bem legal. Isso daí foi bem importante falar. Ai, e olha só, Gustavo, eu tô pensando aqui. Você faz, né, o procedimento com o paciente, existe uma quantidade de sessões que ele precisa fazer naquele momento, isso é avaliado
com o paciente? Isso depende muito do tipo do medicamento empregado. Uhum, Existem N marcas de ácido hialurônico para fazer a biosuplementação. uhum, Existem medicamentos de menor peso molecular e medicamentos de mais alto peso molecular. E também a quantidade de mls. Existem medicamentos de 1 ml até de 6 ml. uhum. Então, isso varia muito de acordo com qual medicamento é empregado. Também oriento aos pacientes que busquem saber isso, né? Que é uma coisa bem importante, a qualidade do produto que vai ser infiltrado. Uhum. Então, por exemplo, trazendo para o meu caso, hoje eu faço um medicamento que é dose única. Agora, existem outros que necessitam realmente de fazer uma vez por semana, no total de 3 semanas subsequentes. Uhum. Isso não é ruim, tá? Mas é uma característica do produto. Eu prefiro, eu opto por realizar apenas uma infiltração única que tem a mesma quantidade de ml, o mesmo mais alto peso molecular, mas é apenas uma sessão que eu acho que traz mais conforto para o paciente. E a gente sabe, a gente falando de ácido hialurônico, né, Gustavo? A minha mente vai lá na harmonização, né? A gente sabe que qualquer procedimento estético de saúde, né, tem riscos, né? Sim. Pode acontecer algumas intercorrências, né? Mas para esse tipo de tratamento, né, essa infiltração no joelho, há algum risco para o paciente? Tem alguma preocupação? Existem riscos, como qualquer procedimento invasivo, como você citou, mas os riscos assim são muito menores do que qualquer procedimento maior, né, cirúrgico. E então eu citaria como talvez o maior risco uma infecção. Tudo Uhum, que a gente infiltra, tudo que a gente viola a nossa proteção da pele tem riscos de infecção. Só que é muito, muito raro. Por exemplo, eu nunca tive na minha prática médica nenhum tipo de infecção pós-viscosuplementação. Até porque a gente toma muito cuidado. uhum, É um procedimento realizado no consultório, só que é tido todo o cuidado, um preparo antes da infiltração, uma limpeza da pele. A gente utiliza produtos para fazer a asepsia, antissepsia ali da região onde vai ser infiltrado. Então, isso é muito minimizado com esses cuidados. Há também uma possível reação alérgica do paciente ao medicamento, que na minha prática também, graças a Deus, eu nunca nunca aconteceu, tive, né? nunca aconteci, mas eu destacaria essas duas complicações, possíveis complicações, seria infecção e reação alérgica. Uhum. Mas graças a Deus isso é muito raro. E é por isso que é importante a gente realmente buscar um profissional, né, capacitado e o ambiente que ele trabalha É também, né, Gustavo? lógico, isso faz toda a diferença. Os riscos existem, mas a gente tem que minimizar ao extremo, né? Que é Uhum, o que a gente faz. bacana. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Pode fazer. Você tá atrás da câmera, A faz equipe tempo. participando também. Já vi dois casos de duas pessoas. Tem problema no joelho sem fazer esporte. Isso é o quê? Perfeito. É o outro extremo do. A É. gente falou muito de esporte, que normalmente é como eu citei, a, a, o que mais causa as lesões, que é o sedentarismo. O sedentarismo, como eu falei, a musculatura é o principal protetor do nosso joelho. Uma vez que não tenhamos aquela musculatura ideal, o nosso joelho sofre com sobrecarga. É aí que entra esse sedentarismo. Normalmente o paciente sedentário, ele não tem essa musculatura que protege as articulações, não só o joelho, tudo do nosso corpo. Não tem essa musculatura que protege a articulação e tem o sobrepeso. Então são dois fatores agressores da articulação, da cartilagem. Então, pior do que, vamos dizer, ter uma lesão ali no começo da atividade esportiva, que é uma lesão, às vezes, muitas das vezes tranquila e que você consegue reverter muito, muito facilmente, é o sedentarismo. O sedentarismo hoje é a principal fonte de lesões e de degeneração. Não é aquela lesão traumática inicial, que o paciente está fazendo atividade, uma lesão de sobrecarga. Uma lesão degenerativa, que evolui para artrose, para desgaste, e às vezes muito antes do que
deveria se acontecer. Nossa articulação, ela envelhece, assim como o nosso corpo. Só que o sedentarismo traz isso muito antes do que deveria acontecer. Então, realmente devemos incentivar o paciente à atividade esportiva. O sedentarismo causa lesões. E a idade já tá com lesão. Pois é, E às vezes nem, assim, nem tá tão sobrepeso, mas só dela ter um sedentarismo, você já perfeito, perfeito. Sedentarismo tem que ser realmente combatido, tem que ser estimulado. Às vezes esse paciente pode iniciar com atividade de baixo impacto, que é uma atividade dentro d'água, né? Uma atividade, um pilates que a gente orienta muito também. São atividades que trazem esse fortalecimento, às vezes sem gerar um impacto, que inicialmente é a melhor opção. Mas se esse paciente não tem uma prática esportiva, já um histórico esportivo, ele deve começar dessa maneira, mas tem que ser estimulado. Gustavo, mas sem ser essa parte, né, que o paciente não pratica atividade física, pode ser alguma coisa genética? Porque, por exemplo, uma criança já se queixa, né, das articulações, do joelho, depois na fase de adolescência, né, isso vem piorando. Sem dúvida, tem o fator genético, sim. Por exemplo, uma família que tenha algum gene que gere um colágeno menos resistente, essa família tem a maior possibilidade de ter pessoas com artrose, não só do joelho, como eu disse, mas de outras articulações, Uhum. do que outras famílias. Então, esse fator genético é presente, é uma coisa que contribui, mas que a gente consegue muitas vezes controlar também. Apesar de você ter essa predisposição genética, se você cuidar da maneira correta, você muitas vezes impede que isso realmente vire uma artrose. Uhum. Você, como eu disse, tendo fortalecimento desde cedo, bem orientado, às vezes fazendo suplementação de alguns tipos de medicamentos, próprio ácido hialurônico. Então, se ele tiver indicação, claro, então você consegue evitar que isso progrida. Então, o fator genético existe, sem dúvida nenhuma, mas a gente consegue burlar esse fator genético com práticas saudáveis. E a partir de quantos anos o paciente já pode começar a fazer a infiltração? Tem, não tem muito a limitação, assim, vamos dizer, formal em bula quanto à idade, Uhum. mas sabe-se que pacientes jovens, muito jovens, não tem necessidade, Uhum. que a articulação desses pacientes são saudáveis. E não faz qualquer sentido fazer um procedimento desse num paciente muito jovem, criança. Agora, normalmente, para infiltração do ácido hialurônico, a gente tem dois principais tipos de pacientes, né? Que são os pacientes mais jovens que realizam atividade física de maior monta, atividades Uhum. físicas de maiores impactos, e por conta disso, eventualmente ele tem alguma condropatia, que é o começo do desgaste da cartilagem, principalmente condropatia patelar de alto grau, alguma condropatia, às vezes lá dentro do joelho, e que está gerando uma perda da performance, uma dor, e esse paciente ele se beneficia muito bem do procedimento da suplementação. E o outro tipo de paciente é aquele paciente mais idoso com uma doença degenerativa instalada, uma artrose do joelho. Artroses iniciais, como eu disse, aquele meio intraarticular, Uhum. ele se torna é, ele se torna sem uma qualidade do líquido sinovial, ele não está da forma ideal. Uhum. Isso a gente fazendo a viscosuplementação desse paciente, a gente melhora a dor, melhora o incômodo, esse paciente se torna mais ativo e isso também evita a progressão para possíveis cirurgias. Então, até iniciou as indicações com esse tipo de paciente já com artrose instalada. É lógico que uma artrose avançada, onde esse paciente já está bem limitado, os benefícios da prática são mais limitados, né? Uhum. Também há até essa possibilidade, mas os benefícios são muito limitados, até a durabilidade do procedimento diminui. Uhum.
mas o ideal mesmo são lesões condrais mais iniciais, Uhum. onde a gente quer evitar essa progressão e melhorar aquele incômodo que o paciente possui. Então, o paciente ele já tem o diagnóstico de artrose. Ele já pode te procurar para falar, doutor, olha, eu tenho Sim, aqui o diagnóstico, eu já sinto essas dores no joelho, eu perfeito. não quero evoluir, não quero, né, deixar para daqui a alguns anos ter que fazer uma cirurgia. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Esse é o principal tipo de paciente que se beneficia desse procedimento. É interessante que a gente diagnostique, por isso que é importante também a busca do profissional logo no início dos incômodos, né? Uhum, Muitas vezes o paciente tem ali aquele incômodo que está perturbando ele, que está gerando uma dor, mas ele não procura, tenta uhum, melhorar por conta própria, toma um anti-inflamatório e vai enganando e aquela dor não melhora. E quando ele vai procurar, já passou do ponto, às vezes até desse procedimento. Aí já degenerou a ponto dele, às vezes, precisar de uma cirurgia. Então é muito importante a gente orientar que procure o quanto antes esse atendimento para fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação, porque a gente consegue muitas vezes em casos iniciais evitar essa progressão, às vezes com esse procedimento. excelente. E você falou sobre o procedimento pode ser feito dentro do consultório, né? Então, em ambulatório, não precisa ir para o hospital, não precisa de internação, mas ele dói. É o medo de todo mundo, né? Vai Exato, fazer um procedimento, dói. exato. Normalmente os pacientes chegam, né, para fazer o procedimento com a face bem assustada, com medo. Ninguém gosta de agulha, né? Ninguém. Nem eu. Mas quando acaba o procedimento, eles falam: pô, se eu soubesse que era assim tão tranquilo, eu não vinha tão preocupada. É assim, unânime Uhum. eles relatarem isso. Por quê? A gente aplica uma anestesia. Hum, Então, é realmente em consultório, é bem seguro, é um procedimento rápido, em 10 minutos o procedimento todo é feito. E a gente, como eu disse, faz uma asepsia, uma antisepsia ali de todo, limpa bem, uhum. aplica produtos para matar as bactérias ali do local, faz de forma os procedimentos todos estéreis, luva estéreo, todo um afastamento estéreo para evitar exatamente a infecção e aplicamos uma anestesia local. Costumo dizer aos pacientes que a única coisa que incomoda é exatamente essa anestesia, mas é uma Só anestesia mesmo. que todo mundo, igual de dentista, quando vai fazer Uhum. algum procedimento, é uma picadinha ali que dura 3 segundos e depois o paciente não sente mais nada. Muito rápido. Mais aquela incômodo na pele. Então, é bem indolor, é bem tranquilo realmente. E o interessante é que o paciente já sai. Ali a gente faz um curativozinho local, onde faz infiltração e ele já sai andando. Ele, muitas vezes, esses já relatam até alguma melhora, mas eles já saem andando, Uhum. sem limitação. A única orientação é que fique mais ou menos de um repouso de atividades esportivas por cerca de 48 horas. Ah, então é bem rápido, né? Com 48 horas ele já retorna para um pilates, para alguma atividade. Se a gente faz academia, pode ir para academia. É, 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 o repouso de ficar em cima da cama não existe. Uhum. Ele pode ir para casa e fazer as atividades normais. Só orientamos que em 48 horas ele não pratique atividade física. Nossa, muito bom. Trabalhar, não tem limitação, nada disso. Pode voltar tranquilo. Normalmente no outro dia ele já está no trabalho. E esse tratamento ele pode ser repetido quantas vezes? Isso depende muito da gravidade da doença do paciente, que isso vai interferir exatamente na durabilidade do procedimento. Quanto mais grave a artrose, vamos dizer assim, menos tempo dura. Eu costumo dizer que a célula Tá. fica sedenta ali pelo aquele ácido Quer mais, quer hialurônico, então mais. ela absorve muito rápido. Uhum. A durabilidade se torna menor. Em média, esse procedimento na população em geral, vamos dizer, tem durabilidade de em torno de 1 ano. Uhum. Então, a orientação é realmente reavaliar. Não que precise ser feito todo ano. Uhum. Precisa reavaliar se tem a necessidade, de ano em ano. A orientação é, depois de fazer esse procedimento, que retorne depois de 1 ano para uma reavaliação. Se ainda tiver um incômodo, começando a retornar, né, o incômodo, doutor, ficou muito bom, mas de 1 ano
agora está começando a incomodar. Uhum. A gente pode realmente realizar outro. Mas não tem contraindicação. Esse paciente pode fazer, por exemplo, está incomodando muito, eu quero fazer de 6 meses. À vontade. Como eu disse, o medicamento, ele é biológico. Uhum. Não tem problemas em fazer diversas infiltrações. Então, pode ser feito 6 meses em casos mais avançados, mas a média é durabilidade de 1 ano, às vezes até mais. Então, e provavelmente o paciente que faz a primeira vez, com certeza, imagina, ele saiu de uma zona, vamos supor, de uma dor, né, de um incômodo 7, 8, 10, para um incômodo 2, 1, às vezes 0, né? Então, ele tem qualidade de vida. Perfeito. Então, mesmo que o paciente, você recomenda que ele volte daqui a 1 ano, mas ele tá assim, não, não quero mais perder a qualidade de vida que eu ganhei, Isso. né? Ele É, pode voltar antes. pode, sem dúvida nenhuma. Acontece muito isso até. Realmente, quando ele tem essa melhora e, porventura, aí, vamos dizer, em 7, 8 meses, ele começa a voltar a querer sentir um incômodozinho mais chato, aí ele já volta, quer fazer novamente. Então, é lógico que tem que ser individualizado, realmente a Uhum. gente avaliar se precisa ou não, se tem indicação ou não, mas isso acontece muito mesmo. E pacientes idosos que costumam já ter mais lesão, né? Costuma ter mais o desgaste ali, né, da cartilagem. Esse paciente tem alguma contraindicação para ele, ou até para pacientes novos também? Não, não necessariamente. A contraindicação, na verdade, seria muito restrita para aqueles pacientes já diagnosticados com alguma intolerância medicamentosa, Uhum. basicamente que teria alergia. Só isso, né? Basicamente, talvez algum paciente que tenha algum problema de coagulação já diagnosticado, que também não é contraindicado, mas é Uhum. orientado que passe no hematologista antes, para fazer realmente aquele controle. Uhum. Mas basicamente as contraindicações são muito pequenas. Como disse, não é um medicamento que ele age organicamente no nosso organismo, a ação Uhum. dele é local, intraarticular no joelho. Então, assim, Ele é vai aquele atuar ali e vai paciente ficar ali, que né? acontece também, pacientes que têm contraindicação à cirurgia, por conta de alguma comorbidade. O Uhum. paciente tem problema no coração, vamos dizer assim, e o cardiologista contraindicou, falou, não pode operar porque o risco é muito alto, Uhum. se torna uma excelente alternativa à infiltração de ácido hialurônico, porque é, vai melhorar o incômodo do paciente, não pode não curar, mas vai Uhum. aliviar, vai melhorar a função e não tem riscos. Então esse paciente pode ser submetido à infiltração, uma alternativa à cirurgia. Ah, isso que eu ia te perguntar, porque você falou que quando o paciente tem artrose já avançada, né? Mas ele realmente não quer, né, passar pela cirurgia, eu tenho medo, a gente sabe que às vezes idosos, né, tem mais receio, tem mais medo disso. Tem alguma forma dele fazer esse tratamento, de repente, né, ele diminuir mais o tempo de aplicações, mas ter esse conforto também para não passar Sem pela dúvidas, cirurgia? sem dúvidas. É uma tentativa. Como eu disse, a cirurgia é sempre bem avaliada para ser ali naquele último caso, né? Uhum, E a gente entende absolutamente que os pacientes não querem ser submetidos à cirurgia, a não ser realmente quando for o último caso. uhum, Então, é uma excelente alternativa a gente, para evitar qualquer procedimento cirúrgico, o ácido hialurônico. Se esse paciente tiver um bom resultado, se ele realmente apresentar uma melhora, a gente insiste nesse tratamento enquanto ele estiver bem, e isso realmente, às vezes, evita o procedimento cirúrgico. Então, isso ocorre sim. uhum. É possível, É né? possível, totalmente possível. E, Gustavo, a gente falou bastante, né, sobre atletas, sobre fazer atividade física, né, sair desse mundo, né, de sedentários. Isso. Mas o atleta, quando ele sofre uma lesão, a maior preocupação dele, às vezes ele entra muito no analgésico, né, no anti-inflamatório, para poder camuflar, né, o que ele está sentindo ali. E ele tem medo porque, às vezes, ele não consiga ou voltar para a atividade rápido, né, ou ele tem que se ausentar durante muito tempo, como a gente já viu que já aconteceram com muitos atletas, né. Mas a gente sabe que cada caso é isolado. Mas quando sofreu uma lesão, né? Ele sofreu uma lesão, ele quer fazer a infiltração e é indicada para ele, né? Qual é o tempo para ele poder voltar para as atividades dele? Assim, aí tem que avaliar realmente bem o tipo de lesão desse paciente. Como eu disse, após a infiltração,
ele estaria apto a retornar às suas atividades normais pela infiltração em 2 dias. Uhum. Mas provavelmente se ele sofreu uma lesão, que a gente está tratando essa lesão vai precisar de um tempo maior de recuperação, de fisioterapia, de realmente da reabilitação. Mas do ato em si, do procedimento, ele já estaria apto para voltar em 2 dias. Aí cada lesão realmente é avaliada. Por exemplo, Uhum. se ele sofreu uma lesão ligamentar, realmente ele vai precisar se ausentar aí tempo maior, não por conta de procedimento, mas por conta da reabilitação em si. Uhum. E basicamente isso aí. É porque às vezes as pessoas, né, sofrem uma lesão, aí tá com a dor, né? Aí faz a filtração. Não, a indicação do doutor foi de 2 dias, mas ainda tá sentindo aquela dor, porque às vezes, né, por conta, né, daquele sistema inflamatório, né, que o nosso próprio corpo desenvolve, né, para poder combater ali aquela lesão também, e ele já acha que já tá apto a voltar a correr ou a voltar a jogar futebol, né? Ele tem que ir aos poucos, né? Ele Tem que ir aos precisa ir no poucos, tempo sem dele dúvida, também para sem o dúvida. organismo se recuperar, né? Exato. Por exemplo, uma lesão muscular que esse paciente pode sofrer, existem várias etapas de recuperação dessa lesão. Isso, perfeito. Primeiro, há fases ali de, de cicatrização da lesão, até maturação dessa cicatriz que se forma na lesão muscular. Depois, esse paciente precisa realmente se reabilitar para se familiarizar novamente com os movimentos que ele realiza na prática esportiva dele, para exatamente evitar uma nova lesão, talvez no mesmo lugar. O que Hum, ocorre muito é a cicatrização da lesão, mas a cicatrização não está madura, ela não voltou com a pilares a musculatura normal. perfeito. E esse paciente, ao retornar à sua atividade esportiva de alta demanda, aquela sofre uma nova lesão no mesmo local. É isso que a gente tem que realmente orientar que não ocorra com a espera. Realmente é aquele famoso dar um passo atrás para dar 2 na frente, para não ficar realmente com uma lesão crônica. Isso que a Uhum. gente tem que passar assim para os pacientes. E para o idoso, que a gente sabe, né, com o tempo a gente vai envelhecendo, né, a gente vai parando de produzir, né, várias coisas no nosso corpo, inclusive o ácido hialurônico, né, com certeza existe um limite de idade que a gente produz e depois a gente para, né? Sim. O idoso, o que muda a qualidade de vida dele quando ele faz a infiltração? É bem legal isso, porque a gente vê, às vezes, a dor, né? É uma coisa que deprime muito, é uma coisa Uhum, que nos limita muito. Então, o idoso que estava acostumado a sair ali no bairro dele, uhum, na feira, né? Fazer algumas atividades que os distraiam, e a dor limita isso. Ele acaba perdendo essa vontade. Fica verdade. muito restrito em casa, fica muito quieto, e isso acaba gerando uma depressão às vezes mais leve, mas acaba deprimindo muito. E uma vez que a gente consegue diminuir essa dor, que não acabe, né, mas que a gente diminua bastante a dor, ele sente novamente essa vontade de fazer essas atividades. Muitas vezes isso estimula ele a entrar numa atividade física, um pilates, uma hidroginástica. Uhum, Isso traz de volta uma alegria para esse idoso, ele consegue é, interagir com mais pessoas. Então, assim, o resultado é bem legal de uma forma geral. Muitos familiares depois relatam isso. Esse procedimento foi uma coisa que melhorou muito a qualidade de vida dele. Além de ele não sentir dor, ele se tornou muito mais ativo, ele faz muito mais coisa. Então, assim, é bem legal quando a gente vê um testemunho desse. que bacana. Eu ia até te perguntar isso, se você tinha já presenciado algum, né, algum depoimento, principalmente às vezes é os filhos que falam, né? Nossa, Exato, papai agora sai para pedalar, ou vai correr, ou ele vai até a feira, chega e não reclama, né? exato. Isso é muito comum. Até os próprios pacientes também, às vezes eles relatam isso. Ô, doutor, obrigado, estou fazendo tal atividade que eu não fazia. Os familiares relatam bem. Isso é bem gratificante mesmo, esse procedimento. E um procedimento que é pouco mórbido, que a gente chama, Uhum. né? Tem pouca morbidade, não agride o organismo. Então, assim, eles falam que ficam muito contentes com o que foi feito e qual foi o resultado. Uhum. Então, é realmente bem legal, bem gratificante.
eu vi lá no seu perfil do Instagram, você coloca bastante prótese, tem bastante cirurgia de prótese. Uhum. A pessoa não tem mais jeito de cartilagem, precisa fazer uma substituição ali da cartilagem, bota uma prótese, ela consegue ter uma vida esportiva novamente ou não? Consegue esportiva de baixo impacto. Esse paciente, por exemplo, ele é totalmente contraindicado que ele vá correr, que ele vá jogar alguma atividade, vai jogar futebol, isso é contraindicado. Mas é absolutamente necessário que ele faça uma atividade de baixo impacto. Pilates, hidroginástica, uma atividade que, como eu disse, nos dê aquele fortalecimento necessário. Isso até aumenta a durabilidade da prótese. Então, isso é realmente necessário. Agora, realmente, quando coloca-se a prótese, a gente contraindica qualquer atividade de mais impacto, porque isso vai fazer essa prótese durar menos tempo. Então, a atividade de alto impacto realmente é contraindicada. Show. Tô dúvida. Gustavo, a gente percebe também que algumas pessoas têm, eu não sei se é o joelho, se a perna dela fica meio tortinha, sabe? Então, uns parecem ter as perninhas mais para fora, outros com as perninhas mais para dentro, né? Isso tem tratamento também? Tem sim. A gente tem que primeiro separar, né, o que é patológico e o que é normal. Uhum. Você pode observar que tem algumas pessoas que ele tem essa tortuosidade das pernas, mas é absolutamente normal, é uma característica, é o que a gente chama de constitucional, onde as duas pernas apresentam aquela mesma tortuosidade, ou seja, para fora ou para dentro. Para fora a gente chama de varo, para dentro de valgo. Uhum. E isso é absolutamente normal, não causa qualquer problema no paciente. Já outros pacientes que, por uma lesão ligamentar ou uma artrose em si, esteja virando varo ou valgo, aí é um problema. Aí isso realmente relata, nos indica que está acontecendo uma artrose no joelho desse paciente, dos compartimentos, né? Então isso realmente precisa ser tratado, senão acaba virando uma bola de neve, cada vez mais esse paciente vai apresentar uma deformidade do membro. Então, esse paciente, se é jovem, normalmente existem alguns procedimentos a serem realizados, que é a osteotomia, que é colocar a perna reta de novo por um procedimento ósseo. Uhum. Ou se esse paciente já é mais idoso, já tem mais idade, tem uma artrose mais avançada, aí é indicada a realização da prótese de joelho. Ah, e tem que fazer prótese mesmo. Aí tem que fazer a prótese. Quando já é uma deformidade avançada, que já está com um desgaste mais avançado, aí a indicação sim é de prótese. E quando não é questão de patologia, não tem como consertar? Não se a gente eu recebo alguns pacientes com essa dúvida até. Eles querem mais por uma questão estética Estética, de sim. deixar a perna retinha, mas eu não indico, uma vez que ele vai trocar uma questão estética por outra. Ele vai Hum, trocar a deformidade por uma cicatriz. E a gente não é da prática médica, ortopédica, a gente tratar uma deformidade simplesmente sem patologia, sem doença. uhum. Normalmente a gente costuma dizer que a ortopedia é a arte de melhorar a qualidade de vida, né? Então, normalmente a gente trata dor, não a questão estética, a gente trata alguma doença. Então, por questão estética, eu contraindico, eu não indico essa cirurgia, não. Ah, entendi. O Gustavo, a gente falou muito de artrose aqui, né? O que que realmente ela faz ali no joelho? Como ela consegue, né, degradar aquilo tudo ali do joelho? Como é que funciona? Explica um pouquinho. Bom, nós possuímos uma quantidade de cartilagem normal. Entre um osso e outro na articulação, existe uma camada de cartilagem. Uhum, A cartilagem é um tecido que ajuda a absorver carga, a lubrificar o movimento, exatamente para não ficar batendo osso com osso, não ter aquele uhum, atrito. Só que o grande problema é que a cartilagem ela não tem capacidade de regeneração, uhum, como outros tecidos, como pele, cabelo, que crescem. A cartilagem ela não replica, ela não aumenta a sua massa. uhum. Então, por isso que eu costumo dizer que a gente tem que cuidar muito bem da cartilagem, não pode deixar ela gastar, né? Porque uma vez que ela inicia esse processo de desgaste, seja por alguma fratura, algum
problema genético, alguma característica genética, alguma deformidade do membro patológica, como eu acabei de citar. Uma vez que esse paciente comece a desenvolver artrose, a gente tem que cuidar dessa cartilagem com a maior prioridade, porque, como eu disse, vai liberando radicais livres dentro do joelho, que são enzimas que aumentam esse desgaste, elas atacam a cartilagem, vai desgastando. Então a gente precisa iniciar um tratamento para evitar esse desgaste total. Quando a cartilagem acaba, realmente as únicas opções que a gente tem para tratamento são artroplastias, as próteses, seja de ombro, de quadril, de joelho, porque não tem, entre aspas, mais o que fazer. Agora, hoje a gente está agindo muito bem na prevenção, de não chegar a esse ponto, que a gente consegue controlar muito bem isso. Quando a gente observa que está um começo de desgaste, a gente entra com todas essas ações que eu citei. Início de uma prática esportiva melhor orientado para não sobrecarregar, algumas suplementações medicamentosas, melhora da qualidade muscular, a própria viscosuplementação. Então existe uma gama de coisas que a gente pode agir para evitar gastar completamente a cartilagem. Essa cartilagem ela não se replica, mas a gente consegue fazer ela parar de gastar, entendeu? Uma vez gasta, realmente essa cartilagem ela não tem capacidade de retornar ao estágio prévio. Mas a gente estabilizando, esse paciente vai muito bem. Às vezes melhora a dor e ele consegue realmente fazer tudo que ele fazia antes. Na infiltração, costuma ser os 2 joelhos ou é um só? Não, não necessariamente. É o que, às vezes, o paciente tem um joelho muito bom, sem qualquer sobrecarga, sem qualquer lesão, e o outro realmente é o que apresenta patologia. Então, não necessariamente precisa ser os dois. Na maioria das vezes, na verdade, a gente faz um só. É um só. Normalmente é um que tem algum problema e o outro, na maioria das vezes, está bom. A gente sempre tem um lado onde a gente força mais, né? Exato. E às vezes, assim, esse paciente já possuiu lesões prévias nesse joelho que acabam por desencadear esse processo degenerativo. Ele, por algum motivo, quando era jovem, fez uma lesão meniscal, por exemplo. O menisco, ele é uma estrutura dentro do joelho que funciona como um amortecedor. Uma vez que ele tem uma lesão nesse amortecedor, o joelho vai ficando mais sobrecarregado também. E aí chega lá na frente, ele já possui alguma alteração degenerativa. Então, existe, Gustavo, algum sintoma inicial? Porque, pelo que eu entendi, conforme a gente vai desgastando essa cartilagem, né, do menisco, vai começando a trazer alguns sintomas, né? Vamos dizer assim, Sim. dor, né? Alguma dificuldade para ele poder se locomover. Existe algum sintoma inicial para a pessoa dar um start e falar, nossa, eu acho que eu preciso realmente ir no ortopedista? São 2 sintomas principais, né? O principal realmente é a dor. É o início de dor para atividades que antes eram muito tranquilas de se realizar e agora esse indivíduo começa a sentir incômodo e não consegue realizar tão bem. Então esse é o principal fator, é a dor. Dor localizada, né? Não, é aqui, dói aqui no joelho. É aquela dor difusa. Então, o principal sintoma é a dor. Outro que é muito comum nesses desgastes da cartilagem, que a gente chama de crepitação. Crepitação é aquele famoso barulho que o paciente fala. Estalo, né? É como se tivesse uma areinha dentro do Meu Deus, o joelho. meu tem isso. Como, como se ficasse crocante, a gente chama. Quando você vai fazer o barulho, dá aquele rangido. E isso é um sinal de um comecinho de desgaste. Muitas vezes tem graus, não fique preocupado, é comum isso. O começo do desgaste gera isso e às vezes não tem indicação de realizar nada. Mas à medida que vai avançando, que realmente faz aquela barulheira no joelho e realmente isso acompanhado da dor, aí é um sinal de que a gente precisa avaliar. E existe algum exame específico que você consegue Precisa. avaliar o grau de Perfeito. cartilagem, né? O principal exame que a gente lança a mão é a ressonância. A ressonância nos dá detalhes até para a gente classificar esse desgaste. Normalmente a gente classifica esse desgaste da cartilagem em 1, 2, 3 e 4. O 1 é o inicial e o 4 seria o maior.
Então, com a ressonância, a gente consegue tranquilamente classificar isso. E aí, de acordo com o grau, também a gente baseia o tratamento. Uhum, Um grau inicial é uma coisa, é muito, muito tranquilo, é muito simples da gente conseguir estabilizar ele. uhum. Se for um grau maior, até um grau 4 aí é mais ou menos onde a gente está falando sobre esse procedimento, sobre essas condutas para evitar isso aumentar. Então, a infiltração com ácido hialurônico pode ser em todos os graus ou até o grau 3? Não, normalmente a gente indica a partir do grau 3. Graus iniciais, eles não têm Ah, indicação, não há não há necessidade? necessidade. A gente consegue controlar isso de outras formas que nem precisam desse procedimento. Então, daí é o que eu falo, necessidade de realmente ter essa avaliação, fazer um exame de imagem, classificar, Uhum, para ver em que grau tá, para a partir daí a gente atuar. Graus iniciais normalmente são muito tranquilos de tratar, graus 3 e na maioria os maiores graus, o grau 4, que aí sim a gente já começa sim, a pensar nesse procedimento. e quando trata, né, pelo que você me explicou, a gente não está tratando a gente, né? Você não tá tratando só a causa, mas sim. Não, você não está tratando só o sintoma, mas sim a causa, Perfeito, né? exatamente. A gente consegue, como eu falei, trazer um ambiente intraarticular melhor, mais favorável, mais agradável para a cartilagem, até para aquele fluido. Eu costumo dizer que é como se fosse colocar uma graxa numa engrenagem antiga. Uhum, A gente lubrifica aquela articulação para melhorar o movimento e aquela substância que é extremamente biológica traz esse meio intraarticular mais favorável. Tira aqueles radicais livres que acabam uhum, atacando as células de cartilagem e traz um meio mais em homeostase, um meio mais equilibrado para tanto diminuir esse desgaste, mas quanto melhorar a função do paciente. uhum. Gustavo, eu vi também que existe um. É um infarto de joelho? Necrose, Necrose de talvez. joelho? Que a pessoa sente o joelho muito inchado, né? Muitas dores ali no Isso é joelho. derrame. Ah, sim. Derrame! Isso aí. Sim, é o derrame articular, a famosa água no joelho. O derrame, ele basicamente assim, derrame é a nomenclatura que dá quando existe líquido dentro de uma cavidade. Hum, Existe o derrame pleural, quando tem água dentro da pleura, a ascite, que é o derrame abdominal, e existe o derrame articular. uhum, A articulação ela é envolta por uma cápsula e lá dentro dessa cápsula tem um líquido que é normal dentro do joelho. Em algumas patologias, quando a gente começa a ter algumas lesões ou quando a gente tem alguma degeneração e está muito inflamado, esse líquido aumenta muito sua produção, aumenta de volume, dando então derrame. No joelho, a famosa água no joelho, uhum. quando isso incomoda muito o paciente, quando traz uma sensação de pressão no joelho, é indicado que a gente funcione. A gente vai lá da mesma forma que faz com ácido hialurônico, a gente coloca uma agulhinha lá dentro do joelho e esvazia esse líquido que de imediato traz uma melhora. Agora, sem dúvida, o derrame articular é um sintoma que nos indica que algo está errado. Então, Uhum, apesar da gente ir lá esvaziar e trazer a melhora, esse paciente tem que ser investigado o porquê desse líquido. uhum. Esse líquido inflamatório é produzido em resposta a algum fator de agressão. Esse paciente provavelmente desenvolveu alguma lesão, alguma degeneração maior, e é isso que a gente tem que investigar. Pode estar ligado também à parte de cartilagem? Sem dúvida, na maioria das vezes está. Ah, é? Quando é um derrame assim, lógico, sem um trauma, sem uma entorse, que esse paciente não rompeu o ligamento, Uhum, nada, uma forma aguda, quando esse paciente desenvolve um derrame sem um fator causal, provavelmente é a cartilagem já liberando aqueles radicais que eu falei, que acabam atacando e gerando o que a gente chama de sinovite, a inflamação da sinóvia, que é nossa. um tecido que fica dentro da articulação. Uhum. Então realmente tem que investigar. Não Tem dá que para investigar, não tem que dá para investigar. deixar e achar que vai passar sozinho. Não, sem dúvida nenhuma tem que investigar. Muitas das vezes não precisa nem de fazer aquela punção que eu acabei de Uhum. citar. O próprio organismo nosso reabsorve. E com gelo, com medicações, isso melhora.
mas não pode deixar de investigar a causa, o É porquê. importante, né, Exato. investigar. E, Gustavo, você citou também, né, que sobre o paciente que perde ali toda a cartilagem, né, do menisco, né, ali do joelho, e tem que ir para cirurgia, né? Depois da cirurgia ele vai sentir dor, né, porque não tem mais, igual você falou, né, a cartilagem ali para poder fazer a articulação. Isso em artroses avançadas, se você está citando na realização da prótese do joelho em si, a prótese realmente é uma cirurgia grande, né? A gente Uhum, costuma dizer que é a maior cirurgia do joelho. São para casos realmente onde não tem outra coisa a se fazer. Então, por ser uma cirurgia maior, uma cirurgia grande, ela nos primeiros dias gera um certo incômodo, esse paciente fica hospitalizado, tomando a medicação na veia para não sentir dor. Mas, logo no primeiro dia pós-operatório, a gente já coloca esse paciente de pé para andar é com mesmo, fisioterapia. rápido. Então, apesar dele estar ali com o incômodo, ser uma coisa muito recente, tem que estimular esse paciente a ficar de pé, já deambular, já andar pequenas distâncias. E na medida que ele vai andando, que ele vai fazendo a fisioterapia, a cada dia essa dor vai diminuindo, a ponto de, após a conclusão da reabilitação, vamos dizer aí, depois do primeiro mês pós-operatório, ele já está muito provavelmente andando sem qualquer auxílio de bengala, de muleta, e já com a dor muito melhor do que ele sentia antes da cirurgia. A dor inicial do pós-operatório é lógico pela agressão cirúrgica ali, Uhum. mas isso no primeiro mês melhora bastante. Então ele já no fim do primeiro mês ele provavelmente já sente os benefícios da cirurgia, da cura, né, ali Uhum. daquele desgaste, do que propriamente a agressão cirúrgica. Então eu peço sempre um prazo aí de um mês para realmente ele sentir os benefícios da cirurgia. Nossa, muito bacana. Gustavo, foi excelente o nosso bate-papo de hoje, né? A gente circulou, né, entre Sim. Vários entre vários principais pontos, né? principais pontos, né? Desde pacientes que não apresentam, entre aspas, né, uma patologia como artrose, né, que sofrem lesões, e aqueles que, infelizmente, né, acabam desenvolvendo aí uma artrose também. Qual que é a mensagem que você deixa para esses pacientes que, não só aqueles que sofrem, né, lesão por esporte, né, pelas atividades físicas, mas também aquela pessoa que no dia a dia dela ela começa a sentir uma dor, né, e às vezes acha, isso vai passar, eu vou tomar aqui né, um anti-inflamatório, um analgésico, e Sim. daqui a pouco isso passa. É como eu falei, a principal orientação é que busque realmente um atendimento com um profissional, com cirurgião de joelho, para fazer algum diagnóstico. Por que desse incômodo? A gente tem que tratar as patologias do joelho quanto antes. Muitas vezes não precisa de um tratamento mais trabalhoso, um tratamento mais invasivo, mas precisa de uma orientação, a gente precisa orientar esse paciente. Às vezes ele está sofrendo com a sobrecarga. A Uhum. gente tem que encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta, para fazer um reforço muscular, para um educador físico, para manter essa qualidade muscular. Então, isso é fundamental. A mensagem é que no primeiro sintoma, no primeiro incômodo, e que esse sintoma se mantendo, procure a ajuda de um profissional para evitar danos maiores. E outra orientação é praticar atividade física. Hoje, o sedentarismo é um dos principais fatores que causam realmente a artrose, a degeneração da cartilagem do joelho. Então, pratique atividade física, ajuda de um profissional, de fisioterapeuta, de um educador físico. E caso venha sentir algum sintoma, não demore a procurar um profissional, porque muitas das vezes isso é tratado de forma muito simples. E caso não procure, caso deixe isso realmente aumentar, aí pode vir a se tornar um problema assim. Ai, que bacana. Gustavo, obrigada aí pela sua presença Obrigado a novamente, vocês, foi muito né? legal. Espero você aqui num próximo episódio, porque tem muito mais sobre ortopedia para a gente poder falar. E o Tem sim, joelho, né? Porque a gente acha que o joelho, né, é uma parte ali do corpo, mas tem muita coisa que acontece nele, né? tem muita coisa. Tem várias estruturas, né? Que a gente focou mais em cartilagem, mas tem ligamentos, meniscos, que também sofrem com alguns tipos de lesões. Então, tem muita coisa para falar. Mas obrigado pelo convite, foi bem bacana, gostei muito. Gente, a gente encerra por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ajudar. E se você tiver alguma dúvida,
tá? Sobre tratamentos do joelho, se você anda aí com dores no joelho, praticou uma atividade física, sentiu aí algum incômodo, deixa suas dúvidas pra gente aqui, que o Dr. Gustavo vai responder para vocês.